Fono amigos, meu nome é Caio Robson, sou um homem negro, de estatura alta, cabelos pretos. Faço parte do projeto de monitoria das disciplinas de voz do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN. E nesse episódio, iremos abordar um pouco sobre as disfonias organofuncionais. As disfonias organofuncionais correspondem às alterações vocais que são acompanhadas de lesões benignas, decorrente essencialmente em comportamento vocal inadequado. Dentre as principais lesões encontradas nessa classificação, nós temos os nódulos vocais, pólipos vocais, edema de Hayek, granuloma, úlcera de contato e leucoplasia. Agora iremos abordar cada uma lesão separadamente. Nódulos vocais. Os nódulos vocais, comumente conhecido como calo dos professores, ou calo dos cantores, ou nódulos laríngeos, são considerados lesões de massas, benignas, que podem ocorrer unilateralmente ou bilateralmente, com característica esbranquiçada ou levemente avermelhada, que se desenvolvem na região anterior das pregas vocais, na metade da região que possui maior vibração glótica no processo de fonação. O surgimento dos nódulos ocorre decorrente do mau uso vocal e acomete principalmente mulheres na faixa etária entre os 25 aos 35 anos de idade e a crianças de ambos os sexos. Além disso, outros fatores como álcool, tabagismo, alterações sensoriais como, por exemplo, perda auditiva, refluxo gastroesofágico, alergias, síndrome da tensão musculoesquelética podem influenciar para o surgimento da sintomatologia dos nódulos vocais. Ao estudarmos a histologia da prega vocal em casos de nódulos, observamos que ele se localiza na camada superficial da lâmina própria, atingindo mucosa, aumentando massa e rigidez das pregas vocais. Nesses casos, a camada intermediária e profunda não são atingidas. O processo de desenvolvimento dos nódulos começa decorrente dos maus hábitos inadequados. Na sua fase inicial, ele recebe o nome de nódulo edematoso, que é um macio, flexível. Esse termo se enquadra pelo seu processo inicial do trauma. Contudo, pela não procura do tratamento, essa alteração sofre mudanças significativas, evoluindo para um nódulo mais fibroso, ou seja, rígido, na qual muitas vezes o paciente é submetido a um processo cirúrgico, encaminhado logo após para a fonoterapia. Entre as principais características sintomatológicas em pacientes com nódulos, podemos encontrar rugosidade, pela irregularidade no processo vibratório das pregas vocais, pelo aumento de massa das pregas vocais, um pitch grave, fadiga vocal, dor na laringe e no pescoço, sensação de bolo na garganta, soprosidade devido ao fechamento glótico incompleto, que pode gerar uma fenda, ataques vocais bruscos e incoordenação pneumofonoarticulatória. Pólipos vocais. Os pólipos das pregas vocais são lesões de massa, geralmente unilaterais, que afetam a borda livre, podendo ser sésseis ou pendiculados, de tamanho e coloração bem variados. Além disso, essa lesão pode ocorrer em qualquer localização da prega vocal. Contudo, os estudos evidenciam o seu surgimento na região anterior da prega vocal. Os pólipos sésseis são de base alargada, com grande aderência na prega vocal, diferentemente dos pólipos pediculados, na qual estes estão ligados na prega vocal pelo estreito filamento de mucosa, podendo apresentar um amplo movimento durante o processo de vibração das pregas vocais, se deslocando para a região supraglótica. Esse tipo de patologia
afeta com mais frequência os indivíduos adultos do sexo masculino entre 35 e 45 anos de idade, sendo extremamente raro acontecer em crianças. O surgimento do pólipo é definido a partir de um pequeno traumatismo, que pode ser ele fonatório ou não. Eles podem surgir na presença de atividades de uma alta demanda vocal, como uma fonação de forte intensidade, ou por questões secundárias, como refluxo gastroesofágico, ou por abuso vocal, por trabalhar em locais barulhentos. As características vocais, né, vai depender do tamanho da lesão e do comprometimento, né, da lesão na prega vocal. Contudo, esses pacientes apresentam características vocais como rouquidão, suborosidade variável, uma frequência fundamental dicrótica, desequilíbrio fonatório, né, ocasionando uma incoordenação pneumofonoarticulatória, além de uma forte sensação de bolo, né, na garganta. Edema de Heinck. O edema de Heinck é uma lesão difusa que acomete a camada superficial da lâmina própria da prega vocal, de coloração rosada, caracterizada pelo um acúmulo de fluido, né, causando essa irritação na região membranosa da prega vocal. O edema, em sua fase inicial, ele é mais translúcido, né, passando a ser mais avermelhado com a progressão da lesão. Esse tipo de alteração ocorre em indivíduos de ambos os sexos, entre 45 e 65 anos. Contudo, existe a evidência que ele é mais frequente em mulheres e desencadeado pelo consumo, né, de cigarro. Como comentado anteriormente, o edema é um acúmulo de fluido na camada superficial da lâmina própria, deixando assim a prega vocal mais gordinha. Irritações dispersas no ar, fumaças de indústrias, poeiras, abuso vocal, são fatores etiológicos importantes para o surgimento desta alteração. Quando pensamos em qualidade vocal dessas pessoas, nós podemos ter a presença de uma voz muito grave, tanto para a idade quanto para o sexo, rouquidão, uma modulação restrita, perda de extensão fonatória, tensão, esforço fonatório e incoordenação pneumofonoarticulatória. Granuloma. Granuloma é uma lesão de aspecto proliferativo, caracterizado por um crescimento benigno de tecido de granulação hipertrófico. Essa lesão tem coloração esbranquiçada, amarelada ou até mesmo avermelhada, possuindo forma variável, arredondada ou com um rebordo irregular. O granuloma ele vai se localizar na região posterior da laringe, sobre a ponta do processo vocal das aritenoides. Ele pode ser tanto unilateral ou bilateral, mas a prevalência é que ele ocorre unilateralmente. O surgimento do granuloma é multifatorial, podendo ser de característica funcional, orgânica e até mesmo mista. Os granulomas de origem funcional é o resultado de desvios específicos no comportamento vocal, que envolvem pressão e atrito na região posterior da laringe durante a fonação. Indivíduos autoritários e agressivos têm mais tendência a desenvolver o granuloma. Já os granulomas de origem orgânica, né, granulomas por trauma químicos, refluxo gastroesofágico, inalação de substâncias irritantes e traumas pós-intubação ou cicatrização de cirurgia da laringe. Já esses granulomas, eles são mais comuns em homens após os 40 anos de idade, mas podem ser encontrados em qualquer idade. Em relação às características vocais, observa-se uma emissão grave, tensa, ataque vocal brusco, forte
né, intensidade durante a fonação, ressonância laringofaríngea e uma articulação travada. Úlcera de contato. As úlceras de contato são definidas como escavações bilaterais com imagem erosiva, algumas vezes unilateral no início do desenvolvimento. Essa lesão ocorre na mucosa, que recobre os processos vocais das cartilagens aritenoides. Ocorrem geralmente em indivíduos adultos que passam pelo estresse, uso vocal intenso e fala com forte intensidade, né? Uma fala autoritária, com maior prevalência no sexo masculino. Visto que a úlcera de contato não envolve a porção membranosa da prega vocal, haverá pouca mudança na massa ou na rigidez da cobertura, nas camadas de transição ou no corpo da prega vocal propriamente dito. A úlcera de contato representa o processo final de um transtorno inflamatório produzido por um choque repetitivo nas cartilagens aritenoides. O paciente típico com úlcera de contato usa sua voz de forma autoritária em sua profissão, como por exemplo, padres, políticos, pastores, professores e até mesmo os advogados. Os principais sintomas vocais são pigarro constante, fadiga vocal, uma voz levemente rouca ou soprosa. Frequência fundamental pode ser um pouco grave ou muito grave, né? Uma intensidade reduzida, ataques vocais, uma modulação restrita e até mesmo uma ressonância laringofaríngea. Leucoplasia. Lesões leucoplásicas são hiperplasias esbranquiçadas, por vezes mascaradas com uma imagem típica de camada, né, de gesso, geralmente rasas. A leucoplasia ela é definida, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, como qualquer placa branca em superfície mucosa que não possa ser descartada ou classificada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra alteração. A leucoplasia aparece por volta dos 40 anos de idade em ambos os sexos, com prevalência no sexo masculino. É uma condição também pré-cancerígena, por isso precisa de todo o acompanhamento para descartar outras hipóteses, outras patologias. A voz apresenta a característica rouca áspera, sendo muitas vezes áspera, né, predominantemente. Pode existir uma bitonalidade, ataque vocal pode ser soproso ou brusco, na tentativa de vencer a rigidez do tecido, né? A ressonância pode ser laringofaríngea, pode existir fadiga vocal, pode ter uma perda de resistência vocal, perda de extensão vocal e a dinâmica respiratória pode ter uma incoordenação. Então é isso, fonamigos. Espero que tenham conseguido aprender um pouco mais sobre a classificação da disfonia organofuncional. Até o próximo episódio.